Hoje, a gente vai mergulhar na obra de um mestre da ficção de aventura histórica e na sua criação mais famosa. Um herói que, de certa forma, define toda uma era. Bora começar? E que jeito melhor de começar do que com essa frase. Ela já diz tudo sobre o nosso protagonista. Um cara cheio de contradições, forjado no aço, na sobrevivência. Ele não é nenhum santo, mas é um herói do jeito dele. Então nossa primeira parte é toda sobre ele, o capitão Diego Alatriste e Tenório. Afinal, quem é esse homem que acabou se tornando um ícone da literatura? Olha, o Alatriste é, acima de qualquer coisa, um sobrevivente. Depois de lutar pelo Império em terras distantes, ele volta para uma Madrid onde a lei muitas vezes é a da lâmina mais rápida. E para sobreviver, o que ele faz? Vende sua espada, navegando nesse mundo traiçoeiro, cheio de intrigas e perigo. Mas o que realmente define o Alatriste não é só a habilidade com a espada, sabe? É o código dele. Ele não é um herói simples, preto no branco. O senso de honra dele é uma coisa interna, pessoal. Mesmo sendo um mercenário, tem coisas que ele simplesmente não faz. Ele defende os mais fracos e cumpre a palavra, mesmo que isso custe caro. Agora, vamos ampliar um pouco o foco. Para entender o Alatriste, a gente precisa entender o mundo em que ele vivia, a Espanha do século XVII. E que época, hein? Cheia de contrastes. De um lado, uma explosão de cultura. A arte de Velázquez, as peças de Lope de Vega. Do outro, a realidade era brutal, a Inquisição, uma pobreza que não tinha fim e guerras que pareciam nunca acabar. Era uma era de extremos. E aqui está o ponto central. Nesse cenário de glória decadente e violência no dia a dia, um cara como Alatriste não é só um personagem de ficção. Ele é quase um produto lógico do seu tempo. A espada não era um esporte, era ferramenta de trabalho, de sobrevivência. Mas, peraí, de onde vem essa história tão viva, tão real? Para entender a ficção, a gente precisa conhecer o autor. Vamos falar do homem por trás da lenda, Arturo Pérez Reverte. A jornada do Pérez Reverte é a chave para entender a obra dele. Por mais de 20 anos, o escritório dele não era uma biblioteca, era a linha de frente de guerras de verdade. Essa experiência direta com o conflito moderno moldou completamente o jeito dele de escrever sobre o passado. Então fica a pergunta, como é que um autor moderno consegue capturar a brutalidade de uma era tão distante com tanto realismo? E aqui está a resposta. O próprio Pérez Reverte disse que o cheiro da pólvora, o medo, a camaradagem, isso tudo é universal. Ele usou o que viu em lugares como a Bósnia e o Líbano para dar vida e autenticidade aos duelos e batalhas da Madrid de séculos atrás. Isso nos leva direto para a fórmula única dele, a mistura que faz os romances serem tão irresistíveis. Como é que ele consegue combinar história e aventura de um jeito tão bom? É quase uma receita com 3 ingredientes principais. Primeiro, uma base super sólida de pesquisa histórica. Cada detalhe é autêntico. Segundo, ele joga por cima uma camada de aventura de tirar o fôlego. E por fim, o ingrediente secreto. Personagens que são profundamente humanos, cheios de falhas e complexidades. E é por isso que funciona tão bem. A gente não sente que está lendo um livro de história. A gente sente que está caminhando pelas ruas de lama de Madrid, sentindo a tensão de um duelo que está prestes a acontecer. A história se torna viva, imediata, pessoal. Bom, e para fechar, vamos pensar um pouco. Por que, décadas depois de ser criado, o Capitão Alatriste ainda é um personagem tão forte, que ainda conversa com tanta gente? É uma pergunta justa, né? Numa era de heróis digitais, de superpoderes, o que um espadachim cansado de 4 séculos atrás ainda pode ensinar pra gente? Acho que a primeira parte da resposta está na humanidade dele. O Alatriste não vence porque é invencível. Ele vence, ou melhor, ele sobrevive porque se recusa a desistir. Ele sangra, ele sente medo, ele comete erros. E esta vulnerabilidade torna ele incrivelmente real. E o mais importante talvez seja isso. Ele representa a luta para manter um norte moral num mundo que parece ter perdido o seu. No meio da corrupção, do cinismo, ele se apega ao próprio código. E essa luta por integridade pessoal, isso nunca sai de moda. Essa citação do próprio autor, para mim, resume tudo perfeitamente. O heroísmo do Alatriste não está em não ter medo. Está na coragem de agir apesar do medo, de continuar lutando quando tudo parece perdido. E a gente termina com essa reflexão. A história do Capitão Alatriste nos força a olhar para a nossa própria vida e perguntar, no meio da confusão, da incerteza, qual é o nosso código? Ao que a gente se apega?
E essa é a grande questão que faz dele muito mais do que um simples personagem de aventura.